Eu quero falar com vocês hoje sobre um tema que eu já toquei no assunto, mas que é relevante para nós. Desde o início eu tenho apontado para vocês que há uma contradição abissal entre a visão pagã cosmológica e a visão judaico-cristã. A única novidade desde o terceiro milênio antes de Cristo que aconteceu em matéria religiosa foi o judaísmo e o cristianismo. O resto permaneceu basicamente a mesma coisa. Eu também tive a oportunidade de demonstrar para vocês a conexão entre a astrologia, como ela está aí, como sempre foi, né, e a parte considerável da filosofia grega. E nós vimos que isso perpassa matemática, astronomia, física, moral, todos os campos importantes da filosofia, de certa maneira, foram incorporados ou estão representados dentro da expressão astrológica. Então, nós estamos falando aí, portanto, de duas formas de conhecimento. Nós temos a verdade revelada, que foi dada diretamente por Deus aos homens, os mandamentos a Moisés, a palavra dos profetas e a encarnação do próprio Jesus Cristo, Deus feito homem. A outra é a ideia de que há um conhecimento esotérico, um conhecimento para iniciados, um conhecimento que eles chamam de gnose. E essa é a expressão que eu queria mostrar para vocês como sendo extremamente relevante para o que nós falamos aqui. O que é gnose? O que é gnose? A gnose, ela é uma palavra grega que significa conhecimento dela mesma. Mas quando se usa a expressão com essa ênfase e separadamente, a palavra gnose significa um conhecimento esotérico, um conhecimento especial, um conhecimento que só chega aos iniciados. E mais, esse é o supremo conhecimento. Então, quando a gente fala em gnose, a gente fala em astrologia. Mais ainda, e esse é o ponto que eu quero enfatizar com vocês. A gnose é astrologia, porque a astrologia é a síntese de todos os chamados conhecimentos esotéricos. É da astrologia que está contida, por exemplo, a ideia da reencarnação, ou a ideia hindu do karma, ou a ideia grega, mesopotâmica, de destino. Nós vamos falar muito sobre esse assunto. Então, quando a gente tiver diante de si alguma coisa que diz que tem um conhecimento, que tem a gnose, que tem um conhecimento especial, um conhecimento esotérico, imediatamente saibam vocês que aquilo que está sendo escrito, ou que você está lendo, tem essa conexão com a astrologia. Portanto, a astrologia ela não é só uma expressão religiosa pagã, e é. Quando se pratica a astrologia, se invoca os deuses pagãos. Ela é também a aceitação daquela coisa que nós falamos aqui, que é a coisa do está escrito. Maktubo, que diriam os árabes. Aliás, só um parêntese aqui para vocês. Eu penso que o islamismo é um desdobramento direto dessa crença mesopotâmica na predestinação e, portanto, tem uma forte raiz pagã. Ao contrário do que se lê muito por aí, dizendo que tem uma raiz cristã. Não tem mesmo. O islamismo ele deriva diretamente dessa crença no Maktub. Está escrito. Aqueles que viram o filme Lawrence da Arábia sabem do que eu estou falando. Tem aquela famosa cena lá em que o Lawrence salva a vida de um árabe que está no grupo, e aí o chefe tribal, o sheik, vai dizer, isso é bobagem, ele tem que ter morrido porque está escrito. E aí as peripécias vão mostrar que logo na sequência
o próprio Lawrence tem que matá-lo por uma circunstância. Está escrito, segundo o filme, estava escrito. Então, quando vocês estiverem diante dessa discussão, percebam aonde chega essa conexão entre filosofia grega, entre religião pagã, entre a antiguidade, ela é muito forte. Os seguidores dessa ideia de que há um conhecimento especial, e aí vale também um outro parêntese aqui, o conhecimento que Deus nos deu, a lei moral, ela não depende de nenhum conhecimento especial. Ela não depende de que alguém seja sequer alfabetizado. Basta que a pessoa cumpra os mandamentos. Ponto. Os mandamentos são amplamente conhecidos de forma oral. Então, o judeu-cristianismo, é claro que é a religião do livro, é claro que é uma religião que prega que o indivíduo tem que se alfabetizar, tem que ler, tem que aprofundar nas escrituras. Mas o fato de fazê-lo não é condição para que ele saiba a verdade judaico-cristã. A única condição é você ter uma predisposição para aceitar o Deus único, o Deus verdadeiro, aquele que está no primeiro dos mandamentos. Já os gnósticos não aceitam isso, né? Eles vivem nessa ideia de destino e nessa ideia do está escrito. O cristão diz que as coisas acontecem por vontade de Deus. É a divina providência que age. Já aqueles que praticam a geologia e aqueles que têm o conhecimento esotérico não vão dizer jamais uma expressão dela. Vai dizer que, olha, de fato, há um destino. Muita coisa está escrito. E o mapa astral é a expressão pictórica desse destino. E a arte daqueles que têm a gnose, aqueles que sabem, é a arte de ler o mapa. Quem lê o mapa, lê a alma do consulente. Tem o seu destino nas suas mãos. Claro que não para interferir, mas para proferir aquilo que a pessoa viveu e aquilo que a pessoa poderá viver. É exatamente nisso que consiste o que nós chamamos de pensamento gnóstico.